bem-vindos ao Comportalmente. É um prazer tê-los aqui conosco. Meu nome é Letícia Antunes, sou estudante do 7º período da Faculdade UNA e o Comportalmente ele é um podcast de psicologia com o objetivo de enriquecer o seu conhecimento teórico e prático, te deixar por dentro das maiores novidades da área e te preparar para o exercício da profissão. E eu sou o Gabriel, responsável pela Casa UNA, que é o hub de inovação aqui da UNA, e é um prazer enorme residir o podcast aqui de iniciativa da Letícia nos nossos estúdios. Então ajuste seus fones de ouvido, junte-se a nós nessa jornada de muito conhecimento e vamos juntos explorar a psicologia com o olhar aguçado da TCC. Bora lá? Olá, Psis! Sejam muito bem-vindos ao Comportalmente, o seu podcast de psicologia com olhar aguçado do TCC. É um prazer tê-los aqui conosco em mais um episódio. Meu nome é Letícia Antunes, eu sou estudante do 7º período de psicologia da Faculdade UNA. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros curtos. Eu estou hoje usando uma blusa que ela é azul com bolinhas e eu uso óculos. E hoje eu tenho aqui uma convidada mais que especial para compor essa conversa comigo. Ela é a psicóloga Nelma Moura. Ela é psicóloga, supervisora e filósofa, especialista em terapia cognitivo-comportamental pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas, formação em terapia do esquema pela Weiner Psicologia Cognitiva e pela New Jersey Institute for Schema Therapy, professora nos cursos de formação em terapia do esquema e formação em relação terapêutica, supervisão e autoterapia no grupo, e membro do grupo de supervisores cognitivos de Minas Gerais e coordenadora dos grupos de estudo e treinamento em terapia do esquema. Seja muito bem-vinda, Nelma. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigada, Letícia. O prazer é todo meu. Obrigada a todos que estão comparecendo para poder desfrutar dessa nossa conversa aqui. Eu sou uma mulher branca, dos cabelos claros, uso óculos e sou bem baixinha. Ai, que bom. E aí, né, eu te chamei aqui hoje, te convidei para a gente falar sobre um assunto muito bacana, que é a terapia do esquema, né? A terapia do esquema, ela é um modelo de psicoterapia cognitiva desenvolvido por Jeffrey Young, focado no tratamento de diversos transtornos de personalidade. A terapia do esquema tem por objetivo mudar a forma de encarar, interpretar e reagir aos estímulos, que ele chama de esquema. E aí, eu acho muito interessante porque a terapia do esquema é uma terapia que a gente vê muito pouco falar dentro das universidades. E eu achei muito bom que a gente trouxesse um pouquinho sobre esse assunto, um pouquinho sobre ela para os alunos, para que a gente pudesse aprender um pouquinho mais, né? Porque é uma terapia que eu acho que eu mais gosto dela, assim, que eu mais acho interessante é essa questão dela ser integrativa, né? É isso mesmo. E para mim é um prazer falar sobre terapia de esquema, porque é uma das minhas paixões, né? Logo que eu comecei a trabalhar com terapia do esquema, quando eu anunciava, né, que eu era terapeuta do esquema, mesmo em Belo Horizonte, as pessoas, os próprios terapeutas, terapia do esquema. Então, agora ela está crescendo no nosso cenário nacional, crescendo aqui em Belo Horizonte. Recentemente, né, nós participamos aqui do simpósio em terapia do esquema. Então, para mim, é assim, um momento delicioso poder estar falando sobre a terapia do esquema, a famosa terapia do esquema. Eu vou puxar aqui um pouquinho a brasa aqui para minha sardinha. Não, tá certíssima, pode puxar sim. E é muito interessante o que você trouxe, porque eu concordo com isso, de que a gente precisa falar mais sobre a terapia do esquema, difundi-la cada vez mais, porque é uma terapia, assim como, por exemplo, as terapias contextuais, né? Aí, abordagens de terceira onda, a gente vê muito pouco elas aqui no Brasil. Elas estão vindo de uma onda mais recente, né? Então, elas estão ganhando notoriedade somente agora. Então, a gente precisa, né, trazer esses assuntos e abordá-los dentro das universidades para que mais pessoas também possam ter acesso a elas, a esse conhecimento, né? Muito bonita a iniciativa de vocês. Parabéns. Ah, obrigada. E pra gente começar, por que você não conta um pouquinho pra gente de como que surgiu, então, a terapia do esquema?
Bom, então vamos lá, né? Jung, ele, enquanto estudante de Uhum. psicologia, ele se interessava por diferentes psicoterapias. Ele era e é um curioso, né? Uhum. Como estudante muito curioso, ele acabou lendo sobre várias abordagens das psicoterapias. Uhum. E foi muito interessante porque ele não tinha muita simpatia por abordagens tal como a psicanálise, mas ele não tinha uma indisposição. É só porque ele começou a ficar muito interessado pela psicoterapia, que a gente vai chamar de a psicologia comportamental. Uhum. Então, ele foi, né, aluno de Lazarus. Então, ali ele teve como professor Lazarus. Depois, ele participou do centro de Hopes, né? E ali ele teve contato com a terapia comportamental, principalmente em fobias e toque. Então, ele passou por treinamento. E quando ele saiu desse treinamento, ele se interessou muito por dar continuidade na sua vida acadêmica. E aí, ele quis fazer uma dissertação na pós-graduação sobre a questão da solidão. Ele, nesse momento, estava lendo o livro do Beck. E aí, ele olhou para o livro do Beck, lendo o livro, e falou assim: Nossa, mas é alguém que pensa como eu. E ele foi dar aula na pós-graduação e fez a indicação desse livro. O Beck, trabalhando na mesma universidade, né, foi anunciado a ele que existia o Jung Uhum. fazendo a referência. E antes não tinha nenhum professor fazendo referência a esse livro. O Beck quis conhecê-lo e chamou para trabalhar no que seu legal. centro ali dentro da universidade com terapia cognitiva. Então, ele passou a trabalhar com pacientes deprimidos. Uhum. E se desenvolveu muito, foi discípulo de Beck, foi treinado pelo Beck. Olha, que legal. Quando ele termina esse treinamento e termina também, né, esse período no centro, ele vai se dedicar à clínica privada. Então, no seu consultório particular, ele quis aplicar aquilo que ele sabia da terapia cognitiva de Beck. Só que, quando ele estava na universidade, ele trabalhava como diretor do Centro de Pesquisas e Treinamento. Então, ali era pré-selecionado pacientes dentro de um perfil para pesquisa. Uhum. Bom, com isso, quando ele vai para a clínica, ele tem ali uma diversidade de pacientes com problemas para além da depressão. E ele quis aplicar a terapia cognitiva e, em algum momento, não obteve a mesma resposta. Bom, ele já ficou assim, como que eu vou fazer então? Eu preciso, né, ver como que eu vou lidar com isso. E o que que os pacientes davam de retorno para ele? Eu compreendo perfeitamente, a forma racional, o que que você quer me dizer, mas eu não experimento emocionalmente isso que você está me dizendo. E isso começou a chamar muito a atenção dele. Nesse meio tempo, ele passou por a psicoterapia individual em terapia cognitiva, passou por um tempo, viu que ali foi possível identificar um problema que ele tinha, mas também ele não conseguiu a resolução quanto aos relacionamentos privados, problemas que ele tinha nos relacionamentos com as pessoas mais importantes. E isso é muito importante, porque ele passa para essa psicoterapia, percebe que precisa de algo mais, e um colega indica para ele para passar pela Gestalt. E ele fala, eu vou. Foi, e na primeira sessão o terapeuta falou, feche os olhos e volte a uma cena da sua infância. E aí ele vivenciou experiencialmente cenas da infância. E ele ficou encantado. Como que fazia uma enorme diferença para ele ter experienciado. E ele foi desenvolvendo ali o processo terapêutico e, de repente, ele percebe e entendeu o quê? Olha, é muito interessante, mas não é o suficiente. Porque eu consegui acessar onde está a questão dos meus problemas na infância, mas não trouxe nenhuma resolução.
Então, eu preciso fazer algo que eu ainda não encontrei. Então, eu preciso criar algo. Então, ele busca, nesse meio tempo, fazer leituras da teoria de Bowlby, né, que é a teoria do apego. Uhum. E ele começa a se interessar muito por Guidano e Liotte, que são construtivistas, que já liam muito Bowlby e que já escreviam um modelo de personalidade, inclusive. Então, quando ele quis criar algo, ele vai e busca tudo aquilo que ele leu, de terapia cognitiva, de terapia comportamental, das técnicas experienciais da Gestalt, de todo o corpo teórico do construtivismo, que para ele tinha um corpo teórico, mas não tinha um modelo de tratamento, como ele entendia que seria o mais adequado possível. Uhum. E aí ele parte para estudar, e a partir dos seus, cada vez mais aberto a tudo que ele poderia ter acesso, e ele começa, por muitos anos, a desenvolver a ideia de esquemas, que originalmente estava em Beck, e ele acredita que ele não queria fazer algo a mais ali, só isso na TCC, eu quero ir além. Então, ele tenta uma expansão, né, da TCC, e vai desenvolvendo a ideia de esquemas, que é muito interessante, levou muitos anos, e a partir de trabalhos com seus pacientes, e posteriormente, trabalhando com o paciente borderline, ele entendeu que ele precisaria novamente de trazer algo a mais para que pudesse atender essas pessoas que são refratárias, né? Que possuem a necessidade de que se aborde o tratamento para elas de uma forma diferente por meio dos modos esquemáticos. Então, ele não fecha os seus conceitos, porque, na verdade, ele quis construir algo que fosse compreensível, acessível para os seus pacientes, mas que também tivesse um modelo teórico para ter aquele aporte na hora de montar o tratamento. Então, começou desse jeito, começou dessa forma. E ele teve vários colaboradores, né, ao longo desse tempo. É assim que surge a terapia do esquema. Não, muito legal, assim, e eu gosto dessa história, assim, da terapia do esquema, de ver que ele realmente, esse olhar clínico que ele tinha, de perceber essas necessidades, a partir disso, ele querer ir além e querer trazer, então, alguma técnica, alguma abordagem que realmente desse um enfoque naquilo, resolvesse aquela parte que estava refratária ou defeituária ali no paciente, né? Isso é muito interessante. E também outra parte que eu gosto, essa questão que você fala de trazer um pouco mais dessa parte emocional, né? Que, querendo ou não, a gente tem até um pouco dentro das terapias cognitivas, mas as terapias cognitivas, elas não é o enfoque delas tratar sobre essa parte emocional tanto com o cliente, né? E aí, na terapia do esquema, ele traz mais essa questão desse enfoque emotivo, que nem você falou, né? Porque os pacientes mesmo, a gente trabalha a parte cognitiva e eles ainda ficam, como vamos falar, refratários nessa parte emocional, né? Precisa da gente dar um pouco mais de atenção para essa parte também, né? O que foi a ênfase da terapia de esquema nesse momento é que ela entende que a relação terapêutica é uma ferramenta de mudança no tratamento do paciente, né? A TCC padrão trabalha com a relação terapêutica a partir né, daquele olhar, olha, haver ali uma díade onde vai se estabelecer uma relação colaborativa. A terapia de esquema, ela vai um pouco mais. A partir do momento que eu estou com o paciente, eu ali vou exercer o papel, vamos colocar aspas, né, de um bom pai, uma boa mãe. O que quer dizer isso? Que eu vou suprir as necessidades não atendidas do meu paciente, porque eu vou lá na infância
Vou querer saber sobre as suas principais experiências infantis, onde todos nós temos as nossas necessidades emocionais básicas, quais foram atendidas. E aí nós temos os esquemas positivos, né, adaptativos, e aquelas que não foram atendidas, nós teremos os esquemas iniciais desadaptativos. Então, a ênfase do Jung era isso, uma relação terapêutica próxima, mais afetiva, aonde o terapeuta vai ocupar o lugar do adulto saudável, porque ele vai oferecer, por meio de uma experiência emocional corretiva, experiências que o paciente não teve oportunidade de passar por elas, sendo nutrido nas suas necessidades emocionais básicas. Nossa, muito interessante. É Isso- fantástico. Isso é muito, muito interessante até mesmo, porque a gente já teve alguns episódios passados do podcast, sabe? E o primeiro episódio a gente estava discutindo sobre violência de gênero. E nisso a gente falou muito quanto que vivenciar algumas experiências na infância corrobora para gerar um trauma, algumas questões que vão Isso. aparecer na pessoa e nessa mulher, né, que sofre essa violência de gênero quando Sim. adulta. Sim. Então, é muito legal. E também o que você falou, assim, de que pelo que eu pude ver, né, da sua fala, de que ela trabalha, a terapia do esquema também dá esse enfoque na relação terapêutica, tanto quanto as outras terapias contextuais, né? A gente vê esse enfoque maior aqui agora. Sim. E é um enfoque muito importante, né? A gente já percebeu aí uma coisa... A gente teve até um outro episódio falando, né? Sobre a terceira geração da TCC, Tá. de como que evoluiu. Da gente realmente ter esse enfoque na relação terapêutica, o quanto que isso é bom para a terapia com o paciente, né? Sim, sim. E isso é belíssimo na terapia de esquema, porque precisa se entender que o terapeuta, ele será para o paciente esse adulto saudável, ou seja, Modelo a ser esse seguido. modelo, né, aonde ele vai poder buscar, olha, como que eu posso ser atendido nas minhas necessidades emocionais básicas. E é muito importante porque nós precisamos, como terapeutas de esquema, ser genuínos, essencialmente humanos, né? Onde nós, inclusive, trabalhamos com uma possibilidade de autorrevelação, desde que essa autorrevelação seja com o objetivo terapêutico para o paciente. Então, tem uma relação estreita, né? É uma díade. E, ao mesmo tempo, como toda psicoterapia, existe ali uma hierarquia, alguém que dirige o tratamento. Então, a gente não pode perder de vista a subjetividade e também a objetividade dentro dessa relação terapêutica. Com certeza, né? Aham. São dois aspectos muito importantes. importantes. É, com certeza. E já que você já deu um adendo, já começou um pouquinho, então conta pra gente realmente o que é a terapia do esquema, o que que ela propõe. Ela propõe, a partir das leituras, né, da teoria do apego, e outros autores que já vinham também trabalhando com isso, que nós todos possuímos, né, necessidades emocionais básicas. E que, para sermos cada vez mais saudáveis, é importante que essas necessidades possam ser atendidas. Quando essas necessidades não são atendidas, ou por causa do meio ambiente em que ele está inserido, ou muitas vezes também o que nós levamos em consideração, que são os traços de personalidade, e que nos livros de terapia de esquema usa-se muito a expressão temperamento, e a gente vai entender que temperamento é quando está ali o bebezinho, e que depois a gente vai começar a chamar de traços de personalidade, só para a gente entender um pouco. Que isso também é um componente que deve ser levado com uma certa importância, porque ele quis fazer esse estudo e criar essa abordagem
mas nós entendemos que é desde a infância que a gente tem que olhar para a infância da pessoa, e essa é uma das influências da psicanálise que ele adotou, né? Então, ela se propõe a olhar para a pessoa, enxergar ali uma pessoa que pode ter sido atendida. Então, onde ela foi atendida, nós vamos identificar os esquemas positivos. É como se a gente estivesse ali valorizando os pontos fortes da pessoa, os valores, as habilidades, as competências e a capacidade de resiliência frente a diferentes situações da vida. Então, nós olhamos para esses esquemas positivos. Mas quando também há a presença de esquemas iniciais desadaptativos, então ela se propõe que nós podemos, né, a partir da relação terapêutica e de estratégias cognitivas, comportamentais e relacionais, nós podemos trabalhar junto com o paciente para que ele possa enfrentar os seus esquemas, ou seja, seus pensamentos, suas emoções, né? Suas sensações corporais, suas memórias afetivas, e ali ele ressignificar por meio, em especial, das estratégias experienciais, a possibilidade dele ver que pode haver uma grande oportunidade ali para que ele possa se refazer, ressignificar as suas experiências e, a partir dali, se construir ou continuar a sua construção para que ele seja uma pessoa mais saudável possível. Então, a gente não fala em cura dos esquemas, mas nós falamos que os esquemas têm uma valência, uma potência, um grau. E a terapia de esquema se propõe a fazer uma redução desses esquemas, porque o esquema ele é um traço, ele tem a ver com a nossa personalidade. E quando ele desenvolve a metodologia, né, e a ideia de modos, é um estado. Então, de repente, né, vou dar um exemplo, se eu tenho um esquema de vulnerabilidade, significa que eu vejo o mundo como algo perigoso. Eu tenho receio de tudo. Eu tenho receio de ser assaltada, eu tenho receio de ser abordada por alguém, de sair à noite. Então, isso limita enormemente a pessoa nas situações da vida. Mas quem tem esse esquema vai ter pensamentos. Nossa, o mundo é perigoso. A qualquer momento acontecerá algo terrível. Ele vai ter um comportamento também. Ele vai evitar determinadas situações para não ter que enfrentar isso. Então, nós vemos aí pensamentos, comportamentos. E, neste caso, na terapia do esquema, vai usar muitas técnicas comportamentais, cognitivas e experienciais para que, aos poucos, gradualmente, essa pessoa possa lidar melhor com esse esquema. Esse esquema não desaparece, mas ele reduz, né, a valência. Com isso, essa pessoa consegue gerenciar melhor o esquema. Isso que você vai falando dos esquemas me lembra um pouco da questão da ansiedade, né? Quando a gente vai explicar para as pessoas como que funciona a ansiedade, não tem como a gente acabar com a ansiedade, porque a ansiedade, querendo ou não, é uma coisa importante, né? Sim, é um modo de proteção do nosso corpo Sim, frente sim. a um medo, a um desafio, alguma isso. coisa. E acho que os esquemas, acho que eles funcionam da mesma forma, né? Tipo assim, não é porque uma pessoa tem esse esquema que você falou de vulnerabilidade. que isso é uma coisa ruim. Talvez esse esquema de vulnerabilidade, em um determinado contexto, funcione bem, seja uma coisa adaptativa. Sim. Mas a gente faz o quê? A gente não acaba com ele, a gente reduz, então, esse esquema, correto? Na infância,
quando nós desenvolvemos os esquemas, ou seja, quando nós não temos nossas necessidades atendidas, por exemplo, de autonomia, proteção, aceitação, amor e segurança, no caso do esquema de vulnerabilidade, frente a uma situação, por exemplo, um pai que adoeceu durante a minha infância, ou uma mãe que adoeceu durante a minha infância, ou eu mesma tendo adoecido durante a minha infância, ou tendo a presença de doenças na família, ou, por exemplo, um dos pais muito ansiosos e que o tempo todo gera medo e ansiedade, eu vou desenvolver o esquema de vulnerabilidade ali naquele primeiro momento como uma estratégia de sobrevivência. Eu vou lidar com aquela situação. Lá na infância, ele foi adaptativo. Hoje, na minha vida adulta, se eu não trabalhar esse esquema, ele não é mais adaptativo. Ele não é mais algo que trouxe para mim uma sobrevivência. Ele vai me causar prejuízos e sofrimento. Outro exemplo, se eu tenho um esquema de defectividade, né? Onde a pessoa sente, ela sente dentro dela que ela tem algo, ela tem um defeito. Então, eu não sou boa o suficiente para ser amada, eu sou burra, eu sou feia, eu sou gorda. Isso pode ter surgido a partir do momento quando criança, né? Ela com um temperamento, talvez, de uma necessidade maior ali de aconchego, de conforto, e talvez uma mãe ou um pai crítico, ou uma avó, um cuidador muito crítico, que não aceitava essa menina, né, como ela era, fazendo inúmeras críticas, ela começa a sentir-se defeituosa, né? Eu não sou digna de ser amada. Então, a qualquer momento na vida adulta, ela vai sentir-se inadequada. Ela não consegue perceber, né, que ela tem valores, que ela tem habilidades, competências. Mesmo que você diga para ela, nossa, como você é linda, ela não se enxerga como linda. Ou, nossa, como você é inteligente, ela não se enxerga como inteligente. Né? Então, nós temos aí alguns esquemas, mas nós temos os modos. Então, eu posso entender que o esquema, então, é um traço, ele está ali presente durante toda a minha vida, e os modos são botões emocionais. Numa determinada situação, eu posso ficar muito ativada, e ali vão vir pensamentos, vão vir uma enxurrada de emoções, né? E vão vir também comportamentos. Então, nós trabalhamos com essa ideia. O tratamento ele pode ser feito só por esquemas, hoje, preferencialmente, mais por modos, né? Ou pode ser misto. Tanto faz. Aí vai muito se é um paciente que tem um número maior de esquemas, um número menor de esquemas, ou, se for o caso de um transtorno da personalidade, aí a gente vai preferencialmente usar modos. Ou, às vezes, com crianças, adolescentes, né, dá-se mais preferência por modos. Olha que legal. Quantos esquemas e quantos modos a gente tem atualmente na terapia do esquema? Olha, vou falar com você o que é o básico formulado por Jung, porque aí teve a evolução da teoria e muitas pesquisas. Ok. Então, o básico é, nós temos 18 esquemas, dividido em 5 domínios, que são a partir das 5 necessidades emocionais, de amor, de segurança, proteção, autonomia, limites, dar limites, né? Com afeto, ter acesso à espontaneidade e ao lazer. Então, essas são necessidades que todos nós temos. Quando não atendidas, nós podemos desenvolver um dos 18 esquemas. Relaxem, todos nós temos esquemas. Todos nós. Eu tenho, Letícia tem, todo mundo tem, né? Por quê? Porque não tem como os pais atenderem
todas as demandas, todas as necessidades, porque os próprios pais têm suas demandas, mas têm principalmente seus esquemas, né? Então, nós temos aí os 18 esquemas e temos, quando a gente fala em modos, nós temos a criança, os modos criança. Criança vulnerável, criança zangada, criança indisciplinada. E nós tem a indisciplinada, tem a mimada, que são formas inatas de nós respondermos a diferentes situações. Então, se tem uma pessoa que tem um esquema de abandono e, de repente, alguém deixou ela sozinha na sala e sumiu e não avisou, ela pode falar, nossa, esqueceram de mim aqui, meu Deus, o que aconteceu? Nossa, será que vai voltar? Ou, de repente, está namorando e fica muito colada no namorado e perguntando, você vai me abandonar? Você me ama? Você vai me abandonar? Qualquer coisinha que eu fizer, você não vai mais gostar de mim? Então, é essa criança vulnerável presente. Mas nós temos também, né, os modos de enfrentamento, que é quando eu posso estar bem resignada com algumas situações, né, onde ali está muito de acordo com o esquema, porque cada modo tem vários esquemas alimentando um esquema. Eu posso ter um comportamento de evitação, um pensamento de evitação e também fugir das situações para não experienciar, ou eu posso hipercompensar, que é uma forma de lutar contra o esquema. Mas tem também os modos, muitas vezes internalizados dos nossos pais, ou de professores, ou de Figuras, cuidadores, assim, figuras importantes, ou até um irmão mais velho, né? Que são aquelas vozes que eu internalizo e que elas podem ser críticas, elas podem ser exigentes, elas podem ser indutoras de culpa, ou também podem ser vozes de um bom cuidador. Você é especial para mim, você é importante, você é inteligente. Vai depender dessas experiências, né, que as pessoas vivem. E temos 2 modos muito legais, muito importantes, que é o adulto saudável e a criança feliz, que é quando nós estamos satisfeitos. Por exemplo, minha criança feliz, se eu estou na praia, é brincar no mar. A minha também, eu confesso. A sua também? Cheguei aqui, Letícia me ofereceu balinha. Oba, criança feliz, fui logo pegando. Então, quando nós estamos satisfeitos, estamos contentes, e o adulto saudável, ele deve proteger a criança vulnerável, né? Então, nós temos partes. Então, ela se propõe a nos pensar como partes. Eu tenho uma parte do adulto saudável, eu tenho uma parte de criança vulnerável, eu tenho uma parte evitativa. Olha, eu tenho uma voz internalizada. Então, ela propõe que nós podemos combater esses esquemas, né? E lidar melhor com os modos e aprendermos a ter comportamentos mais funcionais, a lidar melhor com os nossos pensamentos distorcidos, porque o esquema está ali, né, enviando uma série de distorções cognitivas, mas especialmente nós podemos identificar as nossas sensações corporais e aprender a saber quando eu estou com medo desse cachorro. Uau! É aqui nas minhas costas que eu sinto esse medo, ou é aqui no meu abdômen que eu sinto esse medo, ou eu travo toda a musculatura. Então, a gente traz também, por meio de etapas no tratamento, a consciência de esquemas e modos, ali o gerenciamento, né, de esquemas e modos, e a busca pela autonomia, que é desenvolver o adulto saudável. E eu acho que também, até trazendo um pouquinho da TCC, né? Preparar esse adulto saudável, essa criança, para que depois, né, que a gente der alta para ele na terapia, ele consiga continuar trabalhando essas questões sozinhos, né? Isso. Muito é uma legal. proposta, neste aspecto, bem parecida com a grande influência da TCC, né?
porque nós trabalhamos com planos de ação Uhum. em todas as sessões, né? Onde o paciente vai poder levar para entre sessão aquilo que ele ou experienciou, ou descobriu cognitivamente, ou fez ali uma técnica de exposição e aprendeu a lidar com aquela situação. Então, ele leva para, é possível eu levar o que eu aprendi dentro do consultório com a minha terapeuta ou meu terapeuta, eu posso levar para fora, fazer experiências, claro que todas elas orientadas dentro da sessão, mas o importante é isso, é que ele leve para as relações importantes aquilo que ele aprendeu, que ele conseguiu viver com o terapeuta dentro do setting terapêutico. Não, legal, É bacana. muito legal. Não, eu sou muito suspeita para falar, né? Com certeza. Eu gostei muito disso, assim, né? Que pelo que você tá me dizendo, e aí agora você pode até trazer. Na prática, então, seria um passo a passo bem parecido um pouco com o passo a passo da própria terapia cognitivo-comportamental clássica, né? Então, assim, conceitualiza o paciente, desenvolve o tratamento com as técnicas e vai mantendo essa conceitualização contínua para ver essa questão de fazer um acompanhamento de como estão andando esses esquemas, esses modos, né? E aí, depois ele vai trabalhando essas questões com o paciente, aí também tem uma certa alta no final do tratamento, né? Olha só, eu digo muito aos meus supervisionados, né? O que a gente estuda na literatura clássica sobre conceitualização. Nós precisamos de saber por quais estradas andar. E para isso nós precisamos de ter um mapa para fazermos as melhores escolhas dos caminhos que são oferecidos. Então, fazer um raciocínio clínico em terapia de esquema, desenvolver a conceitualização, que hoje, no novo modelo, são 20 e poucas páginas, a conceitualização do paciente, porque uma das ênfases é sobre relação terapêutica e o adulto saudável, né? E depois que se desenvolve ali a conceitualização, então monta-se o plano de tratamento, sempre com objetivos terapêuticos, ou estando atento a quais são as expectativas do paciente com a psicoterapia, faz isso alinhado aos objetivos terapêuticos propostos ali na díade, os dois conversam sobre isso. O terapeuta compartilha a conceitualização o tempo todo com o paciente e também ali juntos vão fazer a seleção dos objetivos terapêuticos. Aí faz-se o tratamento desses objetivos terapêuticos e quando nós vamos, então, pela conscientização, gerenciamento e já na autonomia, aí esse é o momento de se receber alta. Olha, legal. Muito bacana. É muito bacana. E eu fiquei com uma dúvida, quando você estava falando da questão dos esquemas e dos modos. Sim. É que você falou que a gente desenvolve esses esquemas, né, lá na infância. Isso. Por uma falta de atender às nossas necessidades básicas. Mas pode ocorrer de, por exemplo, um esquema que a gente está trabalhando hoje em dia, já uma pessoa que já é adulta, ativar outro esquema nela, um esquema às vezes desabitativo, ou ativar um outro modo nela, mesmo já depois de maior, não ali durante a infância? Adorei essa pergunta. Por quê? Essa é uma pergunta que muitos terapeutas, inicialmente, ao estudar terapia de esquema, vão fazer. E nos grupos de estudos eu trabalho muito isso também. O que acontece é o seguinte: os esquemas, eles são desenvolvidos na infância e na adolescência. Então, se eu hoje, como adulta, de repente, falo, mas eu sabia do meu esquema de abandono, eu sabia do meu esquema de privação emocional, mas agora eu tô muito desconfiada, eu acho que fulano, né, quer segundas intenções nisso que ele está me propondo, ou
Nossa, eu não consigo confiar nas pessoas, o mundo não é confiável. Isso não quer dizer que o esquema surgiu ali na vida adulta. Quer dizer que o esquema foi desenvolvido, a sua gênese está na infância ou adolescência. E ele apenas não estava ativado. Então, o esquema ele não está ativado o tempo todo. Eu posso, inclusive, com a psicoterapia, fazer um intervalo, aumentar o intervalo entre as ativações e conhecer quais são os gatilhos dos esquemas. Então, nesse caso da desconfiança, se eu tenho o esquema de desconfiança e fui muito psicoeducada, porque nós trabalhamos com psicoeducação o tempo todo, né? E fui psicoeducada, que é, lá na minha infância, os meus pais diziam para mim uma versão, e falava para eu fazer outra versão na frente dos meus professores, outra versão na frente dos meus avós. Ou então, um pai ou uma mãe, ou mesmo ali um ambiente onde tinha um segredo que não se poderia falar, nós vamos trabalhar para que esse intervalo diminua, mas principalmente que ele identifique assim, nossa, quando eu fico em estado de alerta, é meu esquema de desconfiança. Mas tem uma parte boa, Letícia. Nem tudo é só coisa difícil no esquema inicial desadaptativo. Porque o esquema de desconfiança, por exemplo, ele pode até me proteger em alguns momentos. Né? Eu vou ser mais cuidadosa, eu vou observar, por exemplo, o que eu falo em alguns ambientes, determinadas pessoas, eu vou ser mais cautelosa para falar. Então, nesse aspecto, ele me ajuda. Eu não posso deixar que ele, crie asas e fique ativado o tempo todo, mas aí já sabendo os gatilhos e a importância de eu entender que tem um espectro de confiança e que tem pessoas confiáveis. E é isso que vai ser desenvolvido na psicoterapia. Entendi. Não, que legal, porque eu realmente fiquei com essa dúvida, né? Como você falou dessa questão da infância, eu fiquei refletindo, assim, em si, porque eu acho que, até mesmo pensando no sentido dos nossos estudantes, né, que estão nos ouvindo, tem os profissionais também, mas principalmente os estudantes, de que quando a gente sai da faculdade, a gente tem muito aquela insegurança, né, de tô saindo e vou atender. Sim, quem nunca teve, né? Exatamente, aí surgem as dúvidas, né? Sim. Por isso eu achei interessante até mesmo perguntar sobre isso, pensando no que você trouxe. E eu vi que a terapia do esquema é realmente uma terapia, uma teoria muito grande, né? Assim, ela é densa. Muito densa. Por que você acha interessante se aprofundar na terapia do esquema? Olha, como você acabou de dizer, nós estamos falando especialmente para estudantes, mas também profissionais que nos ouvem, né? Para os estudantes da graduação, eu penso que é importante ir participando de eventos, tais como foi feito o evento aqui em Minas Gerais, o primeiro simpósio de terapia do esquema. A gente vai ouvindo, nem tudo de primeira, a gente fala, opa, fiz um link, outro link, outro link. Então, eu acredito muito nisso. A gente começa a estudar literatura básica. Então, livro do Yang, famoso branquinho de capa branca com listinha laranja, né? Terapia do esquema. Sim. A gente precisa ir em quem é o autor da abordagem. Então, tem esse traduzido. Claro que tem livros maravilhosos, né? Estão sendo lançados livros maravilhosos. Mas vá ler o autor. Ai, nossa, foi muito denso. Nós temos livros publicados há algum tempo, que é a terapia focada na terapia do esquema, que o Weiner organizou, né? Ele é um livro mais macio, então a gente pode ir lendo esse livro, deixa eu entender, participar, por exemplo, de um grupo de estudos, né? E deixa eu ficar atenta o que está se falando sobre terapia do esquema, que artigos que estão saindo. Então,
para iniciar, eu acho que é muito importante Uhum. não desesperar. Uhum. Isso é muita coisa, Calma. assim, você fala? Ela é, Uhum. para o terapeuta, ela é densa. Uhum. Para o paciente, é uma facilidade da gente trabalhar em modos, trabalhar esquema. Os pacientes têm uma facilidade de pegar, porque nós temos, inclusive, várias ferramentas que nós podemos lançar mão para usar. Nossa, eu já vi vários, assim, eu Vários. acho, e eu fico vendo os Baralhos. da Insérie, São de maravilhosos. outras editoras também, São eu fico, assim, maravilhosos. encantada, os baralhos, os recursos, tem também alguns joguinhos, né, lúdicos, Sim. alguns que, até baralhos que a gente consegue utilizar até para psicoeducação, que é muito interessante, né, que facilita. Sim. A gente precisa... Então, a minha orientação é: vá se inteirando. Olha, ela é Tá. densa, mas ela faz sentido para mim, né? Uhum. Então, nós não temos ainda a terapia do esquema como disciplina em todas as universidades e faculdades. Mas a gente pode participar de eventos, Sim. pode se interessando em fazer grupos de estudos, né? Devagarinho eu vou lendo mais, vou compreendendo, porque ela realmente é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Assim, no dia a dia do consultório, a resposta dos pacientes, ela é muito positiva. Para vários tipos de transtornos? A terapia do esquema, inicialmente, ela foi desenvolvida com um olhar mais para pacientes refratários. Então, quando, especialmente, o Jung foi desenvolver ali a ideia de modos para border, para narcisista, só que com, né, a crescente evolução da terapia do esquema, hoje nós já trabalhamos com casos refratários de depressão, de ansiedade, então casos crônicos, vamos chamar assim que fica melhor. Tá. Casos crônicos de depressão, de ansiedade. Mas nós também temos desenvolvido aí trabalhos lindos sobre terapia do esquema e transtornos alimentares, Olha, né? interessante. Para a dependência química, para adolescentes é lindo, para criança tem um material maravilhoso, né? Então, não é só para transtorno da personalidade, né? Nós podemos atender pessoas e muitas vezes vem pessoas que falam assim: olha, eu ouvi falar tanto de terapia do esquema que eu quero me submeter à terapia do esquema. E ok? Porque aí ele vai, nós vamos revisitar essa história, né? Vamos ali ver quais necessidades não foram atendidas, quais foram, e desenvolver o adulto saudável e a criança feliz, que é o nosso grande objetivo, né? Não, legal, bacana. E o que você trouxe, assim, no início, de que ele observou que tinha alguns pacientes que pediam mais essa questão emocional. Como a gente observar, até mesmo agora pensando em profissionais que estão nos ouvindo, né? Como identificar essa questão? Assim, em que momento eu percebo que o meu paciente ele está precisando mais de uma terapia do esquema, por exemplo, que uma TCC clássica, sabe? Que ele está precisando trabalhar mais essa questão emocional do que só a questão cognitiva em si. Sim. Quando nós terapeutas do esquema, recebemos um paciente e, no meu caso, por exemplo, eu tenho uma especialização em TCC e, posteriormente, de terapia do esquema, eu vou fazer ali uma avaliação do paciente. Então, se ele chega com um quadro depressivo moderado a grave, está no episódio atual, eu preciso primeiro que ele tenha remissão de sintomas. Então, ali eu posso trabalhar com ele, nesse primeiro momento, estratégias da TCC, que são muito bem-vindas, são muito válidas. E hoje nós temos o que a gente hoje está com o xodó, que é, né, o que são as terapias baseadas em evidência. Então, o que é o melhor para o meu paciente naquele momento?
Eu vou, então, fazer aquela remissão de sintomas. Se houver necessidade, eu vou conduzir para uma avaliação para receber uma prescrição medicamentosa para poder aliar o tratamento psicológico e o tratamento medicamentoso. Mas só que se eu vou observando que teve uma infância muito difícil, com situações muito sofridas, e que isso ainda são marcas significativas. Se eu observar que essa depressão, ela não é, por exemplo, ali com aquele forte componente hereditário que os casos de transtorno do humor têm, eu posso começar a desenvolver um raciocínio clínico que talvez isso seja fruto de privação emocional. Privação de cuidado, privação de amor, de carinho e de orientação. Então, nesse caso, eu vou levar meu paciente para o tratamento em esquemas. Então, é nesse momento da avaliação que eu vou verificar, né? E a terapia de esquema, ela é transdiagnóstica. Então, se esse paciente apresenta, por exemplo, procrastinação, ruminação, então eu vou trazer os componentes transdiagnósticos para o tratamento. Então, eu vou fazer regulação emocional, vou trabalhar com regulação emocional. Personalidade é um outro fator transdiagnóstico, vou trabalhar com personalidade, né? Baseado no Big Five, que a gente nós vamos estar trabalhando. E eu vou também ficar atenta à ruminação, né? À procrastinação. Então, nesse momento, quando eu observo a terapia de esquema sendo transdiagnóstica, eu vou trabalhar estes fatores transdiagnósticos. É aí que eu faço a diferenciação para a TCC clássica. Entendi. Né? Não, legal, gostei. E você já começou a falar um pouquinho, né? Mas já que a gente está falando para os profissionais, eu acho interessante também trazer um pouquinho, você trouxe da literatura, para quem está ali no início, né? Quer Sim. começar os estudos na terapia do esquema. Mas para uma pessoa que já é um terapeuta, já quer aprofundar um pouco mais, quais literaturas ou qual modo você acha de estudar a terapia do esquema é o mais adequado? Se você já é um terapeuta, vamos imaginar, vou seguir essa linha de raciocínio. Um terapeuta da TCC padrão e, de repente, começou a se encantar pela terapia de esquema. O que não é difícil. Não é difícil. Ou, como eu tenho visto muito, pessoas que são da sistêmica e começam a se interessar muito pela terapia de esquema, né? Você acha que muito são comum. abordagens que dão para trabalhar em conjunto? Com a sistêmica, nós vamos ter um ponto que ela é muito importante, que é o traço transgeracional. Isso, fazendo o genograma, que é muito trabalhado na sistêmica, ele pode ser de grande valia para a gente na terapia do esquema. Tá, entendi. Então, se esse profissional, vindo da sistêmica, ou da psicanálise, ou da TCC, eu acredito que o mais importante é, se ele vem da TCC e ele tem uma formação ou uma especialização em TCC clássica, eu considero que o melhor é ele fazer uma formação ou uma especialização em terapia do esquema. Ok. Porque ali vai ter toda a robustez que ele precisa. Porque é assim, muitas vezes a gente fica muito entusiasmado com as técnicas da terapia de esquema. Mas mais importante que a técnica é a relação terapêutica. É ali no dia a dia com o meu paciente. Então, para eu aplicar qualquer técnica, eu tenho que conhecer a teoria de forma robusta. Sim. Então, eu sugiro a formação, participação em supervisão, porque isso é essencial, porque é ali que eu vou saber essa teoria, igual, por exemplo, lá na supervisão que eu ofereço. Tem o momento das pessoas terem a discussão de caso, mas tem o treinamento de técnicas experienciais e tem o momento de se estudar a teoria. Então, nós temos ali no grupo, indo para a supervisão, eu faço estudos teóricos, eu vou para treinamento de técnicas experienciais e eu vou para discussão de caso.
E é aí que o terapeuta tem a chance Uhum. de ter ali aquele momento de aplicar com eficácia e eficiência tudo aquilo que ele aprendeu em terapia do esquema, né? Uhum. Então, eu acho que a Legal. formação é essencial, Tá. supervisão também e Tá. participação em grupos de estudos, para ter uma educação continuada em TE, né? Uhum. E eu sei que você também é professora de TE, tem Sou. alguns projetos, né? Assim? Tem, se não me engano, grupos de estudos, Sim. tem formação em TE. Fala um pouquinho pra gente dessa formação e quem sabe o pessoal que não tá nos ouvindo também não interessa, também, né, não queira Sim. poder participar. Sim. Eu trabalho na formação da Weiner, né, em terapia de esquema, e trabalho também no curso de formação em relação terapêutica na Weiner. Então, para você ver que nós temos, assim, aí caminhos maravilhosos, né? Aham. A formação, ela é bacana porque você vai ver a possibilidade de estudar ali a teoria, mas também, por exemplo, você pode, eu quero entender, eu gosto, ou pelo menos estou me identificando de trabalhar com transtornos alimentares. Um exemplo. Então, você vai ter ali professores muito capacitados, de modo geral, todas as formações, né, vão oferecer isso, em TE, e você vai ter ali em mãos o que há de melhor para você trabalhar com transtornos alimentares. Ou no caso da TE, por exemplo, como que é TE para um tratamento eficaz para borderline, né? Ou para narcisista, ou para paciente com transtorno da personalidade evitativo, mas também para depressão, para quadros de transtornos de ansiedade crônicos. Então, para quem é profissional e busca formação, ali tem aquilo que a gente chama do alicerce da casa. Eu tendo um bom alicerce, eu levanto paredes, eu ponho telhado, eu ponho uma janela linda, né? Então, é importante que o profissional compreenda que a teoria, qualquer teoria, ela vai passando por evolução. E o terapeuta, ele precisa ir acompanhando essas evoluções das teorias, né? E dos modelos de tratamento. Ah, não, que legal. E aí, eu gostaria, então... Não, mas tem mais alguma coisa para poder falar? O que eu quero falar é o seguinte: Claro. quem começar a se encantar por terapia do esquema, vale muito a pena. De modo geral, os pacientes têm aquele gosto, eles compreendem do que nós estamos falando, eles compreendem o que está acontecendo com eles, e é muito comum, né, falar, por que nunca ninguém me explicou sobre isso, me falou sobre essa relação entre o que eu experienciei na infância, seja agradável, seja positivo, que a gente chama hoje de esquemas positivos, que é onde eu sou atendida nos meus esquemas, ou não. Então, eles dizem, puxa vida, é muito bom saber, né, o que eu penso, por que eu penso assim, como eu me sinto, poder ter a chance de fazer técnicas experienciais, mas e compreender também as cognitivas e comportamentais e levar isso para o dia a dia. Então, eu acredito que é uma abordagem fantástica, fantástica. Mas ela, para nós terapeutas, pede muitos estudos, muita preparação e vale a pena. Vai exigir de uma questão do terapeuta, mas isso é uma questão que a gente estava comentando aqui em vários episódios anteriores. Sim. E isso é uma dor, assim, uma insegurança, às vezes, dos alunos, que eu vejo que os alunos não trabalham tanto isso, né? Às vezes, os profissionais não, mas os estudantes, de trabalhar as suas próprias questões, as suas próprias habilidades, para depois a gente poder, né, ensinar ao paciente. Porque, que nem você trouxe anteriormente também, eles percebem, né? Então, a gente... Só percebem tudo. Sim, então é bom e é até interessante, porque no episódio anterior que a gente fez de terapias contextuais, o professor ele trouxe essa questão, assim, de que quando a gente, como terapeutas, nós trabalhamos as nossas próprias habilidades, e nós
aplicamos na gente as técnicas que nós utilizamos nos pacientes, nós compreendemos muito melhor qual o objetivo daquela técnica, como que ela funciona na prática, Isso. quais que vão ser os efeitos, os resultados daquelas técnicas, e a gente consegue oferecer um trabalho mais efetivo para o Isso. paciente, né? Na hora que a gente está aplicando aquela mesma técnica com ele. Eu acredito na psicoterapia pessoal do terapeuta. Uhum. Ele precisa estar preparado, ele precisa ser na terapia de esquema, ser esse modelo de adulto saudável, esse lugar seguro. Não quer dizer que ele não tem esquemas, não quer dizer que ele não tenha modos, mas ele está preparado para lidar com seus esquemas e seus modos, e principalmente chamar o adulto saudável para o momento das sessões. Uhum. Eu aprendi uma coisa na minha formação ao longo da vida como terapeuta, e eu aprendi isso no momento anterior a eu chegar à terapia do esquema. Há muitos anos eu venho com algo que me estimula a fazer a psicoterapia pessoal. Porque um dia uma supervisora colocou para mim o seguinte: Nelma, o paciente vai até onde você for. Que na época não era terapeuta de esquema, era a psicanálise. Mas o que ela estava querendo dizer é que nós podemos trazer dentro do contexto hoje da terapia de esquema. Eu conhecer meus esquemas, meus modos, estar consciente deles, ou seja, psicoeducada, aprender a gerenciar esses esquemas, saber gatilhos, como lidar com esses gatilhos, chamar meu adulto saudável. O quanto eu me desenvolver nisso é o quanto eu tenho a chance de levar meu paciente a desenvolver. Então, é aquela velha questão que nós, todos como estudantes para toda a vida, sabemos. Eu preciso de uma formação teórica, eu preciso de psicoterapia pessoal e eu preciso de supervisão. Isso tudo é se preparar para oferecer esse caminho para os nossos pacientes. E para aqueles que estão nos ouvindo e são estudantes, eu sou uma eterna estudante. Então, aprendendo sempre. Com certeza, assim, eu acho que isso é uma das coisas principais, assim, que o estudante já tem que captar essa ideia de que a partir do momento que ele entrou na graduação, não tem jeito. Vai ser um eterno estudante, vai ter Ou que estar... tem jeito ser um eterno estudante, né? Ou tem jeito de ser um eterno estudante, assim. Na verdade, tem algumas pessoas que olham assim, mas é uma dádiva, né? A gente poder estar aprendendo cada vez mais dentro daquela abordagem, né? Então, assim, tá aprendendo mais conceitos de terapia do esquema, ver a terapia do esquema crescendo cada vez mais, se reinventando, né? Trazendo novas questões. Eu fiquei super feliz esses dias que eu vi que agora a terapia esquema já está fazendo uma integração com a terapia contextual. Então, eu vi... Já há um tempo, já uma terapia do esquema contextual. Então, assim, eu fico feliz de ver isso, porque... O Rodger já vem desenvolvendo isso há um tempo. Sim. Eu fico feliz de ver essas abordagens evoluindo, as terapias evoluindo, porque... Como terapeuta, a gente consegue trazer cada vez mais qualidade e eficácia dentro do nosso consultório para os nossos pacientes. Né? Então, isso é muito legal, assim. Nós temos aí a psicologia positiva, a terapia focada em compaixão, né? Você está citando aí aquelas pessoas da terapia de esquema que estão em diálogo, né, com as contextuais. Sim. A terapia de esquema, ela nasce ali na segunda geração, mas ela hoje também é da terceira onda, né? Porque ela dialoga, ela coloca a questão da relação terapêutica como algo essencial. Então, o Jung, ele fez ali uma integração, né, há muitos anos, que foi maravilhosa e que está sendo maravilhosa. E eu digo com muita felicidade que maravilhoso foi o nosso episódio. Delícia! Por isso eu gostaria muito de agradecer, né, mais uma vez a sua presença aqui hoje. Eu amei fazer esse episódio com você, aprender um pouquinho mais sobre terapia do esquema e tenho certeza que os nossos ouvintes também adoraram. Eu quero agradecer a você
pela sua simpatia e generosidade. obrigada. Adorei conhecer você antes, Ai, porque que aí bom. agora eu já sei, né? Que encanto que você é. Obrigada. Agradecer essa oportunidade de estar falando sobre terapia do esquema, porque realmente é algo que eu penso ser muito importante na minha vida como terapeuta, né? E eu quero cada vez mais divulgar essa abordagem que de fato, né, é maravilhosa. E quero agradecer a todos que estiverem assistindo, né? E que deixe ali um espacinho para deixar-se encantar pela terapia de esquema. Foi muito bom estar aqui hoje com vocês, foi uma alegria e muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, foi maravilhoso. Obrigada. De nada, eu que agradeço. E aí, antes da gente encerrar, só umas diquinhas mesmo. Sigam o canal do Centro Universitário UNA no YouTube para não perder nenhum episódio. Vai ficar na descrição para vocês, como sempre. Todos os nossos contatos, então, da Casa UNA, da fábrica, da Nelma Isso. e o meu também. E outra dica também é que nós já temos outros 5 episódios aí postados de podcast aqui já no canal. Então, depois vocês vão lá e assistam, porque eles também estão incríveis e vocês vão adorar. É isso, pessoal. Um beijo e até o próximo episódio.